Olá, queridas e queridos da Atmosfera Literária. Hoje vamos falar sobre uma obra-prima, Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Já perdi a conta de quantas vezes li esse livro que exerceu tanta influência na cultura ocidental. Edgar Allan Poe foi o inventor da história policial, inaugurada com Os Crimes da Rua Morgue. Foi também o precursor da ficção científica e fantástica e alçou as histórias sobrenaturais a um novo patamar, dando-lhes a estrutura básica que passaram a ter desde então. Influenciou grandes nomes como Júlio Verne, H.G. Wells, Herman Melville, Oscar Wilde, Kafka e muitos outros. Charles Baudelaire o considerava uma alma irmã e foi um dos grandes responsáveis por sua divulgação. Arthur Conan Doyle imitou-o desbragadamente ao elaborar seu imortal Sherlock Holmes. Resumindo, Poe é o cara. A leitura que fiz dessa vez foi especialmente rica, pois creio que pude mergulhar um pouco mais no homem por detrás da obra, na mente tão única que concebeu essas histórias extraordinárias. Conhecer a vida de um autor sempre contribui para uma maior compreensão de sua obra, e Poe não é uma exceção. Sua vida foi marcada por azares e sofrimentos, dentre os quais o principal foi o alcoolismo, que acabou por levá-lo precocemente para a sepultura. O alcoolismo de Poe, e possivelmente também o consumo de ópio, são essenciais para a gestação de suas histórias de sonho e pesadelo. Creio que muitas de suas tramas surgiram em intensos estados de intoxicação, o que não tira em nada o seu brilho. Mas não deixa de ser curioso que o próprio Poe alegasse seguir um rigoroso método de composição, e inclusive publicou um manual de escrita que foi considerado totalmente impraticável por um escritor do porte de Scott Fitzgerald. Edgar Allan Poe olhou nos olhos do abismo, do grande irracional. Esse encontro marcou profundamente sua obra, dividindo-a em duas vertentes principais: a história policial e a história de horror. A história policial é a tentativa de impor a razão sobre o caos, de fazer a luz vencer as trevas. A desordem e violência do crime de morte opõe-se o racionalismo e o método do detetive, o herói incumbido de elucidar o mistério e fazer voltar a ordem que reinava antes da abrupta intervenção do caos, o assassinato. O detetive das histórias de ficção surge como o guerreiro da razão em um universo que se apresenta como irracional. Já a história de horror, por outro lado, nasce da desistência de enfrentar o irracional. É a rendição ao caos, ao inexplicável, ao incognoscível. Que Poe tenha surgido quando surgiu não pode ter sido um mero acaso. Em meados do século XIX, a reboque do cientificismo e das transformações promovidas pela Revolução Industrial. Por um lado, as histórias de Poe refletem a crença de que a razão humana será instrumento suficiente para elucidar todos os mistérios do universo, e daí a figura do detetive. Por outro lado, refletem o vazio e o niilismo que foram a herança maior do século XX, numa época em que as máquinas e a ciência prometiam tornar a existência de Deus algo supérfluo. A história de horror só faz sentido em uma sociedade tecnológica e religiosa. Convido você a conhecer minha página no Facebook e no Instagram, Prosa e Poesia, de Fábio Shiva. E visite também o site da Verlidelas Editora, www.verlidelas.com. Continue respirando em nossa atmosfera literária. Gratidão e até a próxima!